No ano de 2000, Júlio começou a fazer missões em Nairobi, capital do Quênia, país do continente africano, e atualmente estão na cidade de Mombasa. Júlio Quirino é formado em Teologia pelo Seminário Teológico de Gramado, Rio Grande do Sul, e é mestre em Global Studies pela Columbia International University, dos Estados Unidos. Casado há 27 anos com Angélica, o casal tem 2 filhos, Raquel, de 24 anos, e Samuel, de 20 anos. Recebam calorosamente em nossa conferência o missionário Júlio Quirino. Queridos irmãos, Pastor Júlio aqui falando com vocês. Um prazer muito grande, estou falando aqui da África, de Mombasa especificamente, onde nós estamos trabalhando, servindo ao Senhor. Quando o pastor Djalma me contatou perguntando se eu poderia pregar na conferência missionária, eu fiquei muito feliz e aceitei o convite. Daqui 2 meses, nós estaremos completando 20 anos de ministério na África. Eu fico imaginando quantos de vocês se lembram do nosso culto de envio. Nós chegamos aqui com os nossos 2 filhos pequenos, eles cresceram aqui na África e eles se consideram mais africanos do que brasileiros hoje, não? Deus nos abençoou com esses 20 anos de ministério, prosperou nosso ministério. Hoje nós temos muitos frutos no ministério também envolvidos na evangelização dos somalis e dos povos não alcançados. Temos muito para agradecer a essa amada igreja que sempre esteve ao nosso lado. Obrigado em nome da nossa família. Eu posso falar com o pastor Djalma, eu comecei a pensar no tema. Então eu pensei, será que eu entendi bem que esse era o tema mesmo? Não seria melhor então o clamor pelo mundo? Bom, então eu pensei na primeira passagem que me veio à mente, foi Romanos 8,19, que diz assim: porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Muito interessante esse verso. E ainda em Romanos 8,22 diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de partos até agora. A criação geme de angústia e aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Então eu pensei, por que será que a criação aguarda ansiosa esse dia da manifestação dos filhos de Deus? Bom, o verso 21 responde a essa pergunta. Diz o seguinte: na esperança de que também a mesma criação será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então nós precisamos nos perguntar também, por que a criação aguarda esse dia da libertação da escravidão? Bom, porque o mundo todo está debaixo do poder do maligno, assim como dizem 1 João 5,19. O mundo todo está sob o poder do maligno. Mas como foi que o mundo foi colocado sob o poder do maligno? Como foi que o diabo tomou conta desse mundo, assim como diz a palavra de Deus? Muitos pensam que isso aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva traíram a confiança de Deus e se tornaram inimigos de Deus. Mas eu não estou convencido que Satanás se tornou o Deus desse século lá no jardim. Bom, no jardim, Deus não deu nada para Satanás, de acordo com o relato bíblico. Veja o que o próprio Satanás disse para Jesus quando Jesus estava sendo tentado. Eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Lucas 4,6. Satanás disse a Jesus que o poder sobre a terra lhe foi dado. Jesus aceitou o argumento e não disse nada em contra sobre isso. Mas por quê? Porque isso realmente aconteceu, isso foi assim. Jesus estava concordando com Satanás. Mas então eu gostaria de sugerir o seguinte: que isso na verdade aconteceu na Torre de Babel. E nós vamos ver alguns versos que apontam para isso. Bom, eu vou procurar ligar os pontos e mostrar por que o mundo geme pela libertação da corrupção e qual o plano de Deus
para a libertação do mundo através da igreja, os filhos de Deus. Um dos principais textos que nós vamos examinar hoje se encontra em Deuteronômio 32, de 8 a 9. Ali nós vamos encontrar uma referência aos filhos de Deus que vai ser esclarecida com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Bom, se vocês abrirem as suas Bíblias em Deuteronômio 32, de 8 a 9, vai dizer assim: Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Deus, mas a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. A maioria das traduções em português, ali está escrito, filhos de Israel. Porém, com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, nos revelou que a leitura correta é filhos de Deus. O que isso muda na nossa compreensão? Muda muita coisa. Isso, na verdade, esclarece o que Satanás diz a Jesus, porque me foram dados. Tá? Ali está uma referência que Deus repartiu as nações para esse grupo chamado filhos de Deus. Outra dificuldade que precisamos lidar antes de entrar no assunto é com o nosso entendimento da expressão filhos de Deus. Muitas vezes, por causa do nosso entendimento limitado das Escrituras, nós pensamos que toda vez que a Bíblia menciona filhos de Deus, a Bíblia está falando sobre os filhos bons de Deus. Bom, para demonstrar que as Escrituras também se referem aos filhos de Deus de forma genérica a todas as criaturas que Deus criou, não só os bons, mas também aos maus, nós vamos dar uma olhada em Jó 1:6 e Jó 2:1. Por duas vezes na Bíblia, Deus menciona que convocou os filhos de Deus para uma reunião e Satanás estava entre eles. Se o nosso entendimento está correto, essa terminologia bíblica, por exemplo, os filhos de Deus, também inclui Satanás e seus demônios. Dependendo do contexto, a Bíblia usa a expressão filhos de Deus para se referir a todas as criaturas que Deus criou e que o servem, e Satanás é uma delas. Uma outra referência muito interessante também é que Deus também se refere aos demônios como exércitos do alto nas alturas. Este é um outro nome que a Bíblia dá para os espíritos imundos, que estão em rebelião contra Deus. Veja o que Isaías fala sobre isso. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra? Isaías 24:21. Estes são os principados e potestades que Paulo se refere também. Então agora, em Deuteronômio, agora faz mais sentido. O que realmente aconteceu na Torre de Babel? Deus confundiu as línguas, distribuiu as nações e dividiu os povos de acordo com o número dos filhos de Deus. O que significa o número dos filhos de Deus? Moisés nos está dando mais alguns detalhes que não foram dados lá em Gênesis 10:11. Deus dividiu as nações de acordo com o número dos filhos de Deus. Nós vamos dar uma olhada para ver o que significa isso. Se voltarmos lá em Gênesis 10, veremos que existiram ali, naquele momento, 70 nações. Deus estava criando 70 nações. Ou seja, Deus colocou 70 espíritos imundos para reger as nações. Deus deu as nações para Satanás e seus demônios por um certo tempo. A Bíblia diz que Satanás sabe que o tempo dele é curto. O diabo desceu entre vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12:12 nos diz isso. Agora sim podemos entender o que a Bíblia está dizendo. Que Satanás é o príncipe deste mundo, em João 12:31, e o Deus desse século, em 2 Coríntios 4:4, que em breve o Senhor destruirá com o sopro da sua boca. 2 Tessalonicenses 2:8.
Algo muito interessante também pode ser confirmado pela arqueologia, que por volta do ano 2000 antes de Cristo, as nações começaram a se tornar cada vez mais politeístas, adorando as forças da natureza, os astros celestes e abandonando gradualmente a adoração do Deus único e verdadeiro. Por que Deus dividiu as nações entre os espíritos malignos? Deus entregou as nações nas mãos dos demônios como julgamento e punição pela arrogância humana, como a gente lá vê em Gênesis 10. Deus não somente puniu as nações, dividindo as línguas, espalhando as nações pela terra. Ele também puniu as nações, colocando os demônios a cargo das nações. Essa punição irá durar até o dia que Jesus voltar. Como punição a todas as nações, Deus deu autoridade para os demônios regerem as nações. Estes são os príncipes da Pérsia e da Grécia, que Daniel se refere em Daniel 10, 13 a 21. Esses demônios se tornaram, então, os deuses dessas nações. Essas nações servem a esses demônios, mesmo sem saber que estão servindo a eles. É por esse motivo que a gente vê no mundo inteiro as nações atoladas na idolatria. É por isso que a Índia está atolada na idolatria, é por isso que em tudo quanto é a Grécia antiga, é por isso que os egípcios antigos, os babilônios, todos estavam atolados na idolatria. Como punição às nações, por eles terem se recusado a obedecer a Deus, eles agora teriam que obedecer aos demônios. Os demônios se tornariam os seus deuses, para que eles pudessem ver a diferença entre o governo de Deus e o governo de Satanás. Os demônios iriam enganar e oprimir as nações, abusar deles, matar, roubar e destruir suas vidas e conduzi-los à perdição eterna. Estamos entendendo agora por que a natureza, a criação geme por esse dia da libertação? É exatamente esse dia da libertação que nós, os filhos de Deus, temos que nos manifestar. Todas as nações agora possuem um poder espiritual, uma potestade, um principado, um príncipe espiritual que governam sobre essas áreas. E eles usam as autoridades humanas como fantoches nas mãos desses príncipes espirituais. Os governos da terra estão sob a influência desses demônios para que eles façam a sua vontade. Quem vocês pensam que está influenciando e usando e manipulando as autoridades dos Estados Unidos, do Brasil, da Índia, da Arábia Saudita, todos esses países? De onde vocês pensam que vem a inspiração para fazer tanta maldade? Para lutar contra os princípios de Deus? A palavra de Deus fala que os povos se amotinaram contra Deus. De onde vem toda a inspiração para roubar as nações, corromper os políticos, para criarem leis que favorecem ao aborto, a liberação das drogas, a homossexualidade? De onde vem esse ódio pelo casamento tradicional? De onde vem o ódio contra os cristãos? De onde vem toda a perseguição contra os cristãos no mundo? E de onde vem toda a heresia, muitas vezes, que é criada? Tudo isso é promovido pelos demônios que estão influenciando e manipulando as autoridades humanas, seja elas políticas ou religiosas. Toda vez que um missionário entra em um país para evangelizar, ele não está somente lidando com a cegueira do povo, ele está lutando contra os poderes espirituais que cegam e controlam, manipulam o povo para fazerem o que eles querem. Porém, esse dia está chegando ao fim, graças a Deus. Deus deseja restaurar as nações para si. Jesus estabeleceu a sua igreja para justamente fazer isso. O apóstolo Paulo diz o seguinte: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades, lembra de quem são? Segundo o eterno propósito que Deus fez em Cristo Jesus. O eterno propósito começou antes. Lembre-se que Paulo enfatizou que a nossa luta não é contra as autoridades humanas, mas sim contra as forças do mal que atuam na terra usando os seres humanos. Agora, como nós podemos combater esses espíritos malignos?
Somente podemos combatê-los com as armas espirituais que Deus nos deu. Essas armas são a armadura de Deus, uma vida santa e reta, revestidas de oração, intercessão, jejum, adoração e pregação da palavra. É só dar uma olhada lá em Efésios 6, vocês vão ver que essas são as armas do cristão. Somente quando as pessoas começarem a ser libertas pela pregação do evangelho é que as pessoas começarão a se voltar a Deus. Então os demônios perderão seu poder sobre o povo e sobre aquela nação. Um dia todos os povos da terra irão reconhecer que o Senhor é o justo juiz. Salmo 86:9 diz: Todas as nações que fizeste virão prostrar-te-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Por isso, o rei Davi clamava a Deus: Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Salmo 82:8. Deus irá retomar todas as nações das mãos dos espíritos malignos. Desde os tempos da divisão das nações, Deus permitiu que esses demônios estejam dirigindo e enganando as nações, espalhando todo tipo de perversão na terra, mas um dia isso vai acabar. Deus irá colocar um fim em toda essa maldade. Ele irá destruir todos esses demônios juntamente com Satanás e retomará as nações para si. A pregação e a proclamação do Evangelho é o único instrumento de Deus para destronar esses demônios das nações. Os povos precisam voluntariamente se reconciliar com Deus e serem adotados na sua família celestial. Os demônios não são destronados através de boas obras, de caridade, serviço social. O único meio de interromper o poder deles na vida das pessoas é através da pregação do Evangelho de Jesus. Como Romanos 10:17 diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Somente a pregação do Evangelho pode abrir os olhos das nações, como nós vemos lá em Atos 26:17 e 18. Jesus disse então para Paulo: Sim, eu o envio aos gentios para abrir os olhos deles, a fim de que eles se voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Todo aquele que tem seus olhos abertos, eles então passam das trevas para a luz. Eles são transportados do reino de Satanás para o reino de Deus. Aqueles que têm seus pecados perdoados, eles são nascidos do Espírito. Eles são lavados no sangue do Cordeiro. Eles são selados pelo Espírito Santo. E os poderes das trevas já não têm mais poder sobre eles. Por isso que a igreja vai vencer Satanás de 3 formas. Apocalipse 2:11 diz o seguinte: E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, como as nações serão resgatadas das mãos do diabo e seus demônios? O plano de Deus nunca foi deixar as nações nas mãos dos demônios. Deus sempre quis resgatar as nações para si mesmo. A prova disso é que nós lemos em Apocalipse 13:8. O Cordeiro foi morto antes da criação do mundo. Ou seja, no tempo de Deus, o sacrifício pelo mundo já tinha sido feito, mas ainda não tinha acontecido no nosso tempo cronológico. Deus amou o mundo antes mesmo dele ter criado o mundo. O Cordeiro morreu pelo mundo antes mesmo de Deus ter criado o mundo. Então, quando as pessoas de uma nação começam a se voltar a Deus, o único Deus, eles começam a ser livres da autoridade e da opressão dos espíritos malignos. Essas pessoas, então, são adotadas por Deus na sua família. Elas são protegidas pelo Espírito Santo e os anjos de Deus. Em Hebreus 1:14 diz o seguinte: Não são todos os anjos espíritos a serviço de Deus? E que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação? Agora está muito mais claro quando Jesus disse: Toda autoridade no céu e na terra me foi dada, em Mateus 28:18. Agora está mais claro
o que Jesus também disse: vão e façam discípulos a todas as nações. Jesus, o Deus encarnado, o Rei das nações, começou o processo de retomar as nações para si mesmo. Ele formou a igreja e agora ele envia a sua igreja para as nações para anunciar a libertação do poder das trevas. Já chegou esse dia. A igreja tem a obrigação de enviar missionários às nações para anunciar ao mundo que eles serão salvos e livres dos demônios e se eles se voltarem a Jesus. A mensagem do Evangelho é a única mensagem que pode libertar o universo. Lembra? A criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação anseia por esse dia. Quando as nações começarem a se voltar para Deus, os espíritos malignos perderão a sua autoridade sobre elas. Essas pessoas se unirão a Deus. E o Espírito Santo será o único espírito governando as suas vidas e não mais os demônios. Mas não esperem que isso será fácil. Devemos esperar muita perseguição e muita oposição à proclamação do Evangelho. Satanás sabe que ele será destruído em breve e ele tem pouco tempo para agir. Mas enquanto o juízo sobre ele não vem, ele estará tentando intimidar o povo de Deus e deter a evangelização do mundo. Pedro nos lembra que Satanás anda ao redor do mundo procurando a quem possa devorar. Em 1 Pedro 5, 8 e 9 diz o seguinte: sejam sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Satanás, desde o princípio, sempre esteve envolvido em procurar os filhos de Deus na terra para devorar, matar e destruir, assim como ele fez com Adão e Eva e também quis fazer com Jó. A Bíblia diz que Satanás sabe que o tempo dele é curto. O diabo desceu entre vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12, 12. Satanás está com os dias contados, mas ele ainda é muito perigoso. Os poderes das trevas estão por trás dos eventos mundiais. Os demônios estão manipulando os políticos e os usando para que se oporem e ferirem o povo de Deus e deterem o avanço do evangelho na terra. Os poderes das trevas não desejam que a mensagem de reconciliação seja anunciada aos confins da terra. Cada uma das pessoas que se reconcilia com Deus é uma pessoa que se liberta da escravidão de Satanás e seus demônios. Os demônios então perdem a sua influência quando essas pessoas são libertas por Jesus. Satanás não deseja perder o controle e a adoração desse povo. Por isso Satanás irá reagir com muito ódio e muita violência, usando outros seres humanos para se oporem ao avanço da igreja no mundo. Satanás irá mobilizar o seu exército de intelectuais, ele irá mobilizar a mídia, o mundo das artes, do entretenimento, da música, do cinema, do sistema educacional, dos governos humanos, seja eles na África, na Índia, na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na Ásia, com um único objetivo em mente: deter o avanço da igreja. Os servos de Jesus serão perseguidos por suas crenças, os missionários serão impedidos de pregar o evangelho, serão perseguidos, alguns crentes e missionários serão brutalmente executados, outros serão cancelados socialmente, outros serão humilhados, tudo isso para deter o avanço da mensagem do evangelho no mundo. Porém, tudo isso vale a pena, porque sabemos que, de acordo com Romanos 8,18, os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que nos há de ser revelada. Mas quando Deus governa sobre as nações, a vida será totalmente diferente. Deus irá abençoar e proteger os seus filhos. Deus irá prosperar os seus filhos. Deus irá dar vida abundante e vida eterna aos seus filhos. Agora vocês entendem
porque a palavra de Deus diz que toda a criação aguarda o dia da libertação dessa escravidão. Isso depende de nós. Deus chamou a sua igreja e nos fez embaixadores para que isso possa acontecer. Em 2 Coríntios 5:20 diz assim: porque nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. A igreja está chamando o mundo para se reconciliar com Deus. Em 2 Coríntios 6:1, a Bíblia diz o seguinte, que nós somos chamados cooperadores de Deus para trazer a libertação a esse planeta Terra. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para que não recebam em vão a graça de Deus. Queridos irmãos, Deus nos deu um grande privilégio e uma grande responsabilidade. A criação geme de angústia e aguarda o dia da manifestação dos filhos de Deus. Somente a igreja pode libertar o mundo das mãos do diabo e seus demônios através da pregação do Evangelho. Mateus 24:14 diz assim: e quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Que Deus nos encha de paixão e de amor pelos perdidos e nos use para libertar o mundo da escravidão satânica. Que Deus abençoe a todos vocês. Quando nós chegamos aqui na África, começamos a alcançar o povo somali. Vários deles vieram a Jesus e alguns deles estão ativamente evangelizando o seu povo agora. Alguns abandonaram a Jesus por causa da perseguição e outros, infelizmente, morreram de forma estranha. Perdemos vários amigos já, entre eles missionários. Hoje nós somos mobilizadores de missões no Quênia. Nós estamos procurando mostrar aos pastores que a tarefa missionária é essencial para a libertação das nações dos poderes de Satanás. Infelizmente, muitos pastores estão mais preocupados com o crescimento do seu salário do que com o crescimento do reino de Deus. Estamos envolvidos no treinamento de vários missionários e de vários candidatos a missões, muitos deles que não têm quase que nenhum sustento. Estamos oferecendo várias ferramentas para que eles possam ser efetivos no seu trabalho missionário. Estamos treinando a liderança e os jovens da nossa igreja que nós fundamos lá na favela de Quibeira e estamos preparando a eles também para a vida. Estamos dando vários treinamentos pelo Zoom sobre família, como criar filhos, evangelismo de muçulmanos, liderança, discipulado e como usar a ferramenta chamada Al-Masira. É uma série de vídeos que evangeliza muçulmanos. Bom, nós estamos com um grupo de ex-muçulmanos na nossa casa, entre eles um casal que está vindo à nossa casa uma vez por semana para ver o vídeo e discutir sobre as lições que eles aprenderam. Existem outros ainda que não conseguimos trazer aqui na nossa casa, mas esteja orando para que eles possam ter a oportunidade e que Deus possa abrir essas oportunidades também para que eles possam vir e conhecer a Jesus. Quanto aos nossos filhos, graças a Deus eles estão indo muito bem. Estamos muito felizes com eles. O investimento que nós fizemos na vida deles está valendo a pena. Nosso filho Samuel está crescendo na fé e no seu relacionamento com Jesus. Nossa filha Raquel está muito feliz com seu esposo Jaime e com a chegada da nossa netinha Zênia, que completou 8 meses faz pouquinho tempo atrás. Mas nós temos muito a agradecer a vocês todos. Nós sentimos a falta desse contato mais próximo também. Sentimos falta das suas mensagens. Sem vocês, não seria possível ter evangelizado e discipulado a todos esses e nesses 20 anos de ministério. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus os abençoe.